Muito bom dia para você. Por que que para a maioria das mulheres é tão difícil aceitar que elas podem prosperar junto com o marido, junto com o homem que ela escolheu para poder viver ao lado dela? Existe uma espécie de competição que ela não é, obviamente, né, assumida, é uma competição que ela é velada como se fosse assim, não, tá tudo bem, a gente vive super bem. Oi, oi, bom dia, Vivi, maravilhosa. Então, quando você começa um relacionamento, você vem como se fosse uma programação, como se fosse um chip lá dentro da sua cabeça de como deve ser um relacionamento baseado no que você viu, ouviu e vivenciou ali, a sua família, os seus pais, ou as pessoas que foram referência para você. E aí, esse chip, junto com ele, tem ali o modo que se você vai ser carinhoso ou não. É claro que existe também aqui a individualidade, mas existe dois fatores que são importantes de falar. Um deles é a convivência, o que você ouve, né, sobre aquilo ali, que você assiste, né, principalmente porque criança, adolescente, né, quando você está ali observando, você não vai, nem sempre você vai olhar para o que os adultos te falam. Você vai olhar para o que realmente está acontecendo e você vai tomando ali as suas próprias conclusões com aquilo. E tem um outro fator também, que é o da epigenética, que é tudo que as pessoas que vieram antes de você, elas viveram, né? Nas suas células isso fica marcado. O que a sua mãe viveu antes de você, ela vive, imagina só, você lá dentro da barriga dela e ela ali passando por um problema no casamento, por problema com dinheiro, e você ali dentro. Então, tudo isso é sentido desde então. Então, é uma formação mesmo é uma formação, muda mesmo a nossa forma como a gente vai enxergar as coisas, né? É como se eles fazem muito prova disso com experimento com animais, onde da mesma espécie, um vive num lugar sob um tipo de pressão, o outro vive num lugar sem aquela pressão que foi colocada em cima daquele, né? Do A e o B não. E como que as reações são diferentes a partir de então com os outros animais ali da mesma espécie. Então, com a gente não é diferente, sabe? A gente tem sim a questão do... Deixa eu ver se eu consigo acender uma luz aqui, gente, peraí. A gente tem sim a questão de... Não tem como filtro para iluminar. Nossa, Deus me livre. A questão de você precisar de um referencial para você vivenciar o que você acha certo e errado ao longo da sua vida. E é claro que, é só isso que vai mandar? Não. Mas é uma coisa que, é um fator que ele vai predominar uns 90% de chance de acerto ou de erro. Isso a depender se você não vai querer também, né? Ao longo do caminho, você não vai falar assim, gente, tem alguma coisa errada. O coisa errada aqui não é esperar dar errado, não é esperar o casal se separar, não é esperar perder dinheiro, esperar passar dificuldade. Tá alguma coisa errada no sentido de eu tô fazendo tudo que é certo, mas por que eu tô fazendo e não tá dando certo? Qual que é o meu gap aqui de ação e resultado que não está vindo? E dentro de um casamento, a gente tende a olhar para o homem com essa lente, com esse olhar, né, dos pais. É como se você pegasse um óculos mesmo emprestado de uma pessoa que tem um grau X e você pega e começa a enxergar com esses óculos aqui a sua vida e não vai dar certo. É como é como se você, olha bem para isso, como se você hoje convivesse com o seu marido e estivesse tratando o seu marido como a sua mãe tratava o seu pai. Você começa a tratar o seu chefe como você começa a tratar o seu chefe do mesmo jeito que você trata seu irmão. Entende? Então, alguma coisa não vai dar certo, não vai funcionar. Porque você está agindo de um jeito com a pessoa errada. E aí, você age de um jeito com a pessoa errada, esperando um resultado diferente, né? Como
Tem uma frase que fala isso, é querer um resultado diferente fazendo a mesma coisa é loucura. E aí você quer um resultado diferente fazendo a mesma coisa que nem é você que queria fazer. Então, tratar o marido como um algoz sempre. E isso está totalmente ligado à prosperidade. Por quê? Você tá ali, é como se você entrasse numa sociedade falando assim, não, deixa eu ver a hora que esse meu chefe, que esse meu sócio vai aprontar aqui que eu vou precisar sair. Você entra já com o pé na porta, você tá com um pé dentro e um pé fora. Então, qual que é a chance disso dar certo? Quase que zero, porque você não se entrega para aquilo ali. E aí fala assim, Karine, mas e se ele me largar? E se ele me trair? E se ele fizer alguma coisa? Aí existem estratégias que vocês, você é uma pessoa, ele é outra pessoa. São seres individuais construindo uma vida junto. Uma vida tanto de relacionamento quanto uma vida financeira juntos. E aí se você ainda tem isso muito forte, se você assistiu sua mãe ali ser traída a vida inteira, se você assistiu as mulheres da sua família passando dificuldade e falando mal de homens, fala, não quero passar por isso de jeito nenhum. Mas eu estou disposta a confiar nesse homem e construir uma vida próspera com ele. Aí você pode fazer algumas estratégias do tipo, vamos ter uma conta conjunta, sabe? Porque são coisas que você vai... parece desconfiança, mas você vai fazer para então você conseguir dar um passo maior. Porque é uma coisa muito pequena, por exemplo, você abrir uma conta conjunta com uma pessoa que confia em você e você confia nela, e ao passo que você deixa de fazer outras coisas com medo de alguma coisa acontecer em algum momento, sabe? Então, você fazer estratégias na prática de como isso seria mais confortável você fazer, mesmo tendo essa insegurança de que a qualquer momento ele vai te deixar. A qualquer momento o homem vai pegar todo o dinheiro, vai embora e você vai ficar na rua da amargura. Então, de onde vem isso? Quem é que você escutou falando isso ao longo da vida? Então é sempre a culpa da mãe, não é a culpa. A mulher, que era sua mãe, ela estava ali vivendo a vida dela. Ela não teve jeito de parar para poder viver a vida da Barbie, a vida perfeita para poder te criar. O negócio foi acontecendo, gente. Igual é com a gente acontecendo e a vida, as coisas acontecendo, assim também foi com eles. Então, de onde você escutou isso? Que homem não é confiável, de que mulher não deve precisar de homem de jeito nenhum. Essa é uma das frases mais perigosas da nossa geração. Porque a gente veio de uma geração que as nossas mães elas foram por necessidade de trazer dinheiro para casa também. E aí fica aquela disputa assim, não, mas olha, ele ganha mais que eu. E aí agora eu tenho que dividir tudo. Porque eu era que dividia contas em... Conta mesmo, assim, fazer uma planilha e depois colocar dividido por 2. E o meu marido sempre foi a pessoa que nunca fez essa conta disso, não fazia questão disso, mas isso aí era meu. E ao mesmo tempo, eu escutava a minha mãe falando assim, não, o homem tem que pagar as contas básicas da casa. E mesmo ela falando isso, não era o que eu assistia na minha casa, que os dois saíam para poder trazer a comida para dentro de casa. Então, foi um modelo de relacionamento, um modelo de prosperidade que foi muito controverso ao que eu acredito hoje. Então, eu precisei de bater a cabeça, bastante, de sentir pesado na minha pele, para então hoje eu vir aqui falar isso para você, qual é a forma que deu certo para mim e que é o que eu vejo dando certo para as minhas clientes e é a forma com que eu estou aqui para te falar assim, tenta do seu jeito, mas olhando de um outro viés, de que você não vai ser trocado a qualquer momento. Espera só um pouquinho. E se você tem essa insegurança muito forte, de onde vem isso, sabe? Começar a olhar para isso e dar um novo significado para isso. Porque quando você sofre um trauma, e um trauma não necessariamente é apenas, não que seja pouco, mas a gente olha trauma como se fosse um abuso, uma agressão, uma violência de fato. Só que trauma é tudo aquilo que te gerou alguma mudança no seu estado emocional em algum momento na sua vida. E aí, pode ser que você tenha um trauma, por exemplo, de ver ali dinheiro sempre ser o problema. Isso também é um trauma. Que isso ficou registrado também no seu corpo. E aí o seu corpo começa a reagir
a qualquer situação semelhante àquilo ali, porque naturalmente você entra em estado de alerta quando você relembra aquela dificuldade que você assistiu sua mãe passar. Então, o nosso corpo ele continua reagindo a um trauma, a um momento que foi traumático para você. Então, na sua vida lá atrás, lembra aí da sua infância, da sua adolescência. O que era ali falado sobre dinheiro? Era uma coisa boa? Ah, não era bom, não, mas também assim, não faltava, mas eu via muito meus pais brigando por causa daquilo. Então, lá naquele momento traumático, a sua associação foi dinheiro é um motivo para briga. E aí, vem para hoje, para sua vida de hoje, com uma memória que, foi meu pai que fez aquilo. Foi o meu avô que largou, estão contando uma história, né, da minha família. Meu avô que largou a minha avó e fugiu com todo o dinheiro com a amante. Então, são memórias que, mesmo você sabendo ou não, elas fazem parte do seu inconsciente, porque em algum momento alguém falou alguma coisa numa entrelinha sobre a interpretação daquela pessoa e você foi lá e pegou aquilo ali para sua vida. Então, é dar um novo significado a essa situação. A sair do trauma, porque você pode hoje ainda, com a idade que você tem, viver um trauma que você teve lá com 13 anos, com 16 anos, com 7 anos, com 9 anos de idade. E aí você vai ter sempre o seu marido como o vilão da história. E como que a gente confia no vilão? E como é que a gente cria uma parceria, um elo forte, suficiente para fazer dinheiro e prosperar junto com o vilão? Não vai. Você pode falar o que for, falar, não, mas eu tô conseguindo. Não vai. Se você acha isso, se você ainda tem essa informação aí no seu inconsciente, não vai virar. Quando você começar a ganhar dinheiro, fazer dinheiro junto com ele, e junto no sentido assim, não necessariamente serem sócios no negócio, mas sócios na vida. Para mim, o meu dinheiro é meu e o dele é dele. Acho desafiador mudar isso. E nos meus pais eram de ambos. Minha mãe não trabalhou fora. Então foi um acordo. E olha, nessa fala tem várias coisas, sabe? Que não tem como eu falar assim, é isso. Mas são várias coisas que muita gente pode estar passando pela mesma coisa. A mulher tem isso, porque essa é como se fosse esse instinto de sobrevivência. Meu dinheiro é meu, mas a maioria ainda consegue, mas o seu é nosso. Né? Você diz assim, eu vou gastando aqui, meu acabou, eu gasto o seu, não é problema não. E aí o meu é meu, o seu é seu, aqui fala uma informação muito importante. A nossa capacidade de fazer dinheiro, ela está ligada à nossa capacidade de receber amor. Então, qual momento da sua vida você falou assim, eu não mereço receber amor? Eu não mereço ter uma vida mais leve e compartilhar aqui o meu dinheiro e do meu marido vai ser junto. E então, nós vamos viver uma vida mais leve, porque quanto mais dinheiro, isso não vai mudar a vida, mas mais leveza nas decisões você tem. E aí aqui tem uma outra parte também. A minha mãe não trabalhou fora. E isso é uma realidade, gente, de 70% a 80% das pessoas que eu atendo. E isso vem junto um medo interno e também juntinho do medo, uma crítica de eu nunca vou passar o que ela passou, então eu vou correr atrás aqui, vou fazer o meu, porque eu nunca vou depender de homem pra nada. Porque às vezes a gente interpreta o que os pais viveram de uma forma. Minha mãe passou aquilo ali porque ela não trabalhava fora. Então ela teve que aguentar meu pai fazendo aquilo e eu não vou aguentar. Né? Aí lá assim, sabe quando você fala uma coisa e diz outra? É como se fosse assim, eu não vou fazer igual ela. Porque pra mim, ela foi muito submissa. Eu não vou passar por aquilo, porque assim, tinha dó da minha mãe e não vou fazer aquilo que ela fez. O que você fala e o que você, no fundo, quer dizer ainda. E isso é o que eu chamo aqui de postura. A gente chama de postura o que eu acredito de fato nas coisas que aconteceram. Não é no fato, o que eu acredito de verdade, o que a minha alma acredita. Minha mãe não trabalhou fora, então, peraí, vou fazer meu dinheiro, porque eu não vou aguentar a coisa que minha mãe aguentou, não. Lá no fundo, quer dizer, eu vou ser uma mulher muito melhor do que a minha mãe foi.
Só que aí existe uma outra postura. Eu, hoje, tenho condição de construir uma vida junto, trabalhando fora ou não, né? Porque isso aqui é o que pega muitas mulheres. E por que pega? Porque a maioria de nós, né, filhas de mães exigentes, eu não sei se você foi, eu sou. Hoje minha mãe é, obviamente, muito mais tranquila, mas a vida inteira uma mulher muito exigente. Então, quando a gente vem dessa realidade de mães exigentes, a gente só vê o nosso valor no que a gente faz e no resultado que a gente tem. E aí, se você decide, né, se uma mulher decide junto com o marido, que isso aí não existe receita, existe a decisão que os dois vão tomar juntos. Existe um arquétipo de o homem, sim, ele é o responsável, se a guerra acontecer, ele vai trazer a comida, porque alguém tem que ficar ali protegendo a prole. Né? Então, isso desde que o mundo é assim, é um modelo interno que a gente tem. Alguém tem que salvar. Então, ele entra com esse papel que não necessariamente vai ser assim, só ele vai fazer dinheiro, mas pode ser que ele vá para a linha de frente. E muitas mulheres se sentem humilhadas, diminuídas e menos porque elas não estão na linha de frente. Mas e os bastidores? Por exemplo, seu marido ele não chega para você pedindo um conselho, pedindo a sua opinião sobre alguma coisa. Se você está no mesmo nível de estresse que ele, você não vai conseguir ser a pessoa que ele precisa para poder conduzir, ajudá-la a conduzir a conduzir para o sucesso. Entende? Você vai estar ali, não, mas peraí, você vai lá e vai atacar também. Você entra no seu modo ataque, no seu modo execução total. E aí você perde a leveza. Aí você acha que trabalho e controle e ter e fazer dinheiro, isso é ser forte, isso é poder. Mas isso é o quê? É você no modo rígido. A mulher não foi feita para estar no modo operante da rigidez. E quando você acha que é a salvadora. E aí a gente sempre tem. Quando as relações elas não estão no equilíbrio, deixa eu achar um papel para fazer um desenho. A gente tá nesses 3 modos aqui, ó. Salvadora, que é a que você falou, vítima ou acusador. É um triângulo. Tá vendo? Aí, quando você é a salvadora, não, vou salvar, vou fazer porque não enxerguei força, talvez não enxerguei força no meu pai e aí atrai um homem igual o pai. Não vê força no pai. Vou salvar esse homem. Vou salvar aqui o feminino da minha família, porque aqui nós vamos fazer uma história diferente. E aí nós vamos daqui a pouco falar de história diferente. E aí você tá acusando alguém. Não, é porque... Não, meu pai fez isso. Não, porque minha mãe, nossa, escolheu não trabalhar, né? Pra cuidar da gente. Pelo amor de Deus, a gente nem precisava disso. Eu já atendi cliente que ela precisou trabalhar um tempo, trabalhar questões emocionais durante um tempo, porque a mãe não trabalhou fora e ela queria ter tido um modelo de sucesso empresarial da mulher e ela não teve. Só que aí é onde entra... Aí a gente entra no papel o quê? De vítima. Eu não tive o que eu precisava. E aí, enquanto isso aqui, sempre vai ter gente para retroalimentar um padrão de ou alguém vai ser o salvador, alguém vai acusar alguém de não ter feito o que deveria fazer, e por isso eu sou a vítima, alguém é a vítima, né? Geralmente quem tá no papel de salvadora hoje, daqui a pouco ela é a vítima de alguém, geralmente é da mãe, e depois ela vai acusar alguém que ela também geralmente acusa a mãe. E esse triângulo ele só vai acabar quando a gente acabar com esse papel aqui, que é o de vítima. Eu não sou vítima, eu posso ter sido vítima de uma violência, de um abuso, de uma agressão. Mas a partir de hoje, eu decido que eu não vou continuar sendo vítima do que me aconteceu. Isso aqui, gente, é coragem de fazer diferente. Não tem uma mágica. Se alguém te falasse, não, trata isso, ressignifica isso falando assim, com palavras positivas, não. É você no dia a dia dar um novo sentido para eu não sou mais vítima do que eu assisti
do relacionamento dos meus pais. Eu não sou mais vítima da minha situação financeira. O que eu vou conseguir fazer diferente a partir de então? É o único caminho para a gente deixar de enxergar os homens como agressores, como opressores e nós como vítimas deles. Enquanto a gente tiver o masculino como o agressor, a gente não vai conseguir ter a confiança e a coragem de construir uma vida próspera junto com eles. Que dia que você vai saber assim, aquele fulano ali, ó, ele que roubou a minha casa, né, sei lá. Aí, um exemplo bem violento. Aquele ali roubou a minha casa. Que dia que você vai lá e convidá-lo para ter uma sociedade com você? Porque internamente, quando você tem o masculino como o modelo agressor, o modelo que, nossa, ele achava que mandava só porque fazia dinheiro, ou então ele fez isso só porque ele fazia dinheiro, você não vai conseguir ter esse modelo de vida próspera a dois. Isso não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai fazer a sua parte, que você não vai fazer uma coisa que arde aí no seu coração. Pode ser que você queira mesmo não trabalhar. E precisa mais coragem ainda para bancar isso numa postura certa. Numa postura de não querer ser a vítima. Ah lá, ele tá fazendo aquilo. Ai, nossa, agora ele vai me deixar. Agora vai. Porque em algum momento, agora vai mesmo. Se é o que lá dentro você ainda acredita, em algum momento isso aí vai se tornar uma realidade. E aí fala, Karine, mas então o que eu faço? A vida é um risco. Quando a gente busca segurança de que o outro nunca vai fazer comigo, nunca vai me abandonar, nunca vai fazer isso comigo, é um papel infantil. A criança que ela precisa ainda de segurança. Então, às vezes, de quem você ainda está buscando essa segurança? Se você está buscando segurança 100% no seu marido, você é uma mulher que vive buscando a segurança que você acha que não teve. E a segurança, ela vem muito da mãe. Você acha que você não teve o que você precisava lá atrás. Aí agora você vai cobrar dele te dar essa segurança que você acha que tem que ter. E a gente nunca vai ter 100% de certeza de nada. A vida é um risco no seu trabalho hoje, na sua empresa hoje. Você pode amanhã seus clientes irem todos embora e acabou. Você tem certeza? Você tem uma carta assinada, mesmo se tiver a carta para rasgar, você tem certeza absoluta, total confiança que eles vão sempre permanecer? Não tem. Você tem 100% de certeza que você não vai ser mandado embora? Não tem. Você tem 100% de certeza que a sua amiga ela nunca vai te trair? Não tem. E aí, quando você constrói uma vida a dois, buscando essa certeza, você vai se frustrar. Não vai ter. Não vai ter. Aí, o que eu faço? Então, eu fico ali vivendo a corda bamba, faço a parte, faço bem feito. O que eu faço bem feito? Deixa seus pais com a história deles. Não, peraí, minha mãe fez assim, isso aqui, não, eu agi igualzinho ela até hoje, mas peraí, mãe, vou deixar você ir do seu jeito, porque a sua história foi totalmente diferente da minha, você não tinha internet naquela época, você passou por coisas que eu não passei e que eu nem sei que você passou. Porque, vou te contar mais um segredo, você sabe parte da história. E quem sabe parte da história e toma partido de uma história é marionete. É manipulado sem saber que é manipulado. Ah, minha mãe tá me manipulando? Não, criatura. Você se manipula como uma pessoa, uma criança que busca segurança. Então, quem busca segurança nunca vai conseguir prosperar a dois. Nunca vai conseguir. Você precisa ter o quê? O que a gente precisa ter? Confiança de que vai dar certo. Confiança de que eu estou fazendo a minha parte. E que se por acaso, porventura, o outro um dia for, ele vai. Entendeu? Não vai ser você deixar de se jogar na vida, de buscar essa confiança, de buscar esse modelo de sucesso a dois, é o que vai fazer ele mudar. Não é o que vai fazer ele mudar.
É a sua postura diante da vida. Não é só do seu marido, não, do dinheiro, não. É da vida. É a nossa postura de, vou fazer, vou arriscar. Vou sair desse trabalho aqui, vou arriscar. Você já não fez isso em algum momento da sua vida? Já fez. Vou tentar. Se der, deu. Entendeu? É isso. E né, eu vou então apostar toda a minha vida com alguém? Vai. Por que não? Se você já foi chamado para ser sócio de alguma empresa, você não cogitou. Né? Se você já é sócio de alguém, ou se você quer montar, você quer empreender, você quer prosperar, é um risco, gente. É tudo na vida é um risco. Só que quando a gente fica presa lá na história, lá no passado, e não assume esse risco, não vai. E aí você vai mudar, né? De relacionamento em relacionamento. E aí, um grande segredo que a gente pode seguir é quando a mulher, ela deixa de querer imitar o modelo de sucesso masculino, querer imitar o homem, querer imitar tudo que ele faz, querer imitar o grau de produtividade dele e se permite ser do jeito feminino, que é o quê? Que é intuir se aquilo ali vai dar certo ou não. Você tem isso aí já tá aí dentro, sei. A gente utiliza, cada um usar o que tem para a sua prosperidade, né? Para o seu enriquecer financeiramente e dentro de casa, né? Ter um relacionamento próspero. E aí, tem uma teoria, né, que meu marido me ensinou essa, que chama a teoria dos dois motores. É uma teoria da administração, que vocês são um avião. Então, existe ali os dois motores para poder aquele avião funcionar. O avião ele não pode ficar sem um motor funcionando, né? Então, você ou ele vai ser esse motor para fazer o avião ficar em movimento. E o outro motor, né? Ele pode funcionar mais devagar, ele pode tentar, ele pode testar mais coisas, ele pode, às vezes, não, eu não quero, e esse motor vai trabalhar mais, mas esse aqui vai contribuir de uma outra forma para esse motor ir e ter sustentação para poder seguir, né? Que é o quê? A mulher que ela apoia o homem, a mulher que eu decido que eu não vou trabalhar fora, mas como eu posso fazer esse motor não parar? Então, são formas que cada família vai encontrar a sua. Sem esquecer, é claro, que o modelo de sucesso feminino e o modelo de sucesso masculino, eles são diferentes. A gente vai falar sobre isso. A mulher, ela não necessariamente vai se sair bem em ser esse motor da pressão. Esse motor, assim, se parar, esse aqui parado, né? Imagina que esse aqui é seu marido. Esse aqui sempre funcionando, porque esse aqui tá parado. Você não vai conseguir levar ele nas costas, porque você não tem energia nem física, nem hormonal, nem emocional para se manter 100% na pressão. Então, primeira coisa é aceitar isso. Um homem, ele não tem ciclo igual a gente, né? Ele consegue funcionar, se nada, né, externo muito gigantesco acontecer, ele consegue funcionar o mês inteiro de uma forma linear. A gente não. A gente não consegue. Então, você querer se cobrar a mesma performance dele para prosperar, vocês não vai dar bom. Então, entrar nesse acordo, os dois motores, o que esse motor vai fazer e o que esse motor vai fazer. Porque quando os motores eles entram em acordo, a chance do avião não cair, ela é quase que 100%. Só que quando um motor fica ali, não sei se esse motor ali vai parar, eu vou fazer mais aqui. Aí o outro motor tá ali fazendo. Nossa, será que esse motor ali tá fazendo? Se um não sabe o que o outro tá pensando em relação a plano de vida, dinheiro, plano para daqui 1, 5, 10, 15, a plano da aposentadoria, qual que é? Que a gente já tá falando nessa fase já. A gente já tá caminhando para isso. Já tá na hora, né? Já os 20 anos já passaram, já tem um tempo.
Então, qual vai ser o plano de vocês? O plano A2? Tem questões individuais? Tem. Tem questões individuais de história, do que vocês entendem como prosperidade, do que vocês entendem de relacionamento, do que vocês entendem sobre como um homem deve agir, como uma mulher deve agir. Tem as suas questões hormonais que elas vão falar alto, sim. Você queira ou não, vai falar. Então, manter o ritmo igual ao do homem, né? Igual os dois motores igualzinho, o tempo inteiro vai ter o preço. Então, você parar de copiar o modelo masculino. E parar também de agir hoje como a sua mãe agia lá atrás, como a sua avó agiu lá atrás. A partir de você, um novo rumo vai ser tomado na história da sua família. E é sua responsabilidade. Então, a gente pode ver, né, o poder que está no masculino, o poder que está no feminino, e os dois juntos construírem alguma coisa grande. E aí, fazer, né, uma listinha básica. Como eu quero estar daqui a um ano? 3 coisas. Como eu quero estar daqui 5 anos? 3 coisas. E aí, quando você faz esse plano, você vai entender se ele comporta ou não o homem que você escolheu para sua vida. Porque pode ser que não comporte, porque vocês estão vivendo momentos diferentes. Então, a gente precisa de quê? Organizar, né? Organizar internamente, organizar os dois. Porque não adianta nada. Agora a gente já está no final do ano. Todo mundo vem com planos, né? Metas para 2026. Fazem final de dezembro, início de janeiro e no carnaval já desistiu. Não sei se você sabe que 80% das pessoas no carnaval já desistem dessas metas. Mas quando você não tem isso bem organizado aqui dentro, o que você quer? E antes disso, a gente organizar qual é o seu lugar e o lugar do seu marido dentro do relacionamento, o lugar dos seus filhos. Porque quando você não consegue internamente ter isso claro, nenhum plano vai dar certo. Ou então ele vai ficar sempre no quase. Quase deu, sabe? De quem vai fazer o quê? Vamos prosperar juntos, mas como? O que a gente precisa deixar para trás? Porque tem muito homem ainda vivendo casado e na história lá da família, lá na história da mãe e do pai. E tem muita mulher também vivendo casada e tomando conta da vida dos pais. Então, o que a gente vai precisar de deixar para trás para prosperar a nossa família juntos? E prosperar aqui não é só sobre dinheiro. Uma mulher emocionalmente saudável é uma mulher próspera. Um homem emocionalmente saudável é um homem próspero. Porque a cabeça dele já vai estar liberada, a sua cabeça já vai estar liberada. Quando você não fica ali, a sua mãe sabe, tem telefone, sabe ligar, sabe marcar, sabe fazer tudo. E você o tempo inteiro tá ali ligando pros médicos dela, marcando e fazendo uma coisa que você tinha que estar ali na sua vida, pensando junto ali com ele. O que vocês vão fazer para os dois motores funcionar? Você tá lá presa. E isso no que a gente fala do operacional. Fora o inconsciente, o invisível. O que você acredita sobre os homens, o que você acredita sobre dinheiro, o que você acredita sobre relacionamento e que nem você tem coragem de assumir. Então, para isso, nós vamos fazer a partir... A gente não decidiu a data ainda. Mas nós vamos lançar na semana que vem o grupo do Vamos arrumar, ajustar a sua casa. Essa casa aqui. Para, então, você começar a fazer planos para 2026. E aí, para essa prosperidade ser um plano real, para os seus sonhos, as suas metas serem planos reais, você precisa de organizar coisas básicas. Coisas de hierarquia nos seus relacionamentos, coisas físicas mesmo dentro da sua casa, no seu corpo. Então, nós vamos trabalhar esses pilares, de você olhar para você,
Você como mulher e tudo que se envolve, né? Ciclo, hormônio, vitamina, intestino, tudo isso, né? Eu não vou falar de um lugar de profissional da área da saúde física, né? Não sou médica, nutricionista, não sou. Então, vou falar a partir do momento de tudo o que eu vivi. E você, nos seus papéis, você filha, você mãe, você esposa, você amiga, você na sociedade e você dentro do seu campo profissional, que é um dos lugares onde a gente traz a prosperidade financeira. Então, nós vamos falar sobre tudo isso para você conseguir olhar para 2026 de uma forma mais organizada, de uma forma mais real. Não ficar viajando na maionese, sabe? Ah, eu quero fazer R$1 milhão, mas você está desconfiando que a qualquer momento seu marido pode abandonar o barco. Então, entende? Então não vai. Então a gente organizar o básico, gente, fazer o básico primeiro, para depois começar a planejar. E a gente vai ter um encontro também no final dessa nossa jornada, um encontro de planejamento. Então nós nos vemos ao longo do dia nos stories e na nossa live, que vai ser semana que vem, na terça-feira que vem. Estaremos aqui de volta. Fiquem bem, façam um excelente dia e vai para sua vida pensando nisso. Se você está com os 2 pés na prosperidade, junto com quem você escolheu, ou seu pé tá um lá, outro cá, é hora de você olhar para o que tá deixando esse pé mais para lá do que para cá. Para você de fato se aterrar na sua vida, na vida que você quer, porque daqui uns dias você vai ser só uma lembrança para as pessoas. E qual lembrança que é essa? A gente precisa começar a construir isso agora, né? E não é do zero, porque você já tem uma vida inteira. O que a gente precisa de ajustar nessa vida inteira? O que precisa? Porque às vezes você acha assim, não, tá tudo tá um problema. E às vezes você ajusta uma coisa aqui, fala um não ali, sai de um relacionamento que tá ruim ali, se posiciona dentro do seu relacionamento aqui, sabe? São ajustes que precisam ser feitos para você dar conta de falar assim, eu banco, confiar e prosperar junto com quem eu escolhi para minha vida. Porque é a sua vida e é a única. Desse jeito, né? Desse corpo, com esse CPF, com esse contexto todo, é a única. Então, bora! Já encaminha essa live aí para quem você acha que também merece viver uma vida próspera a 2. Nos vemos até na live na terça-feira que vem. Tchau, tchau!